Aqui, o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos retomar e aprofundar a questão que prosseguimos temos na semana passada e vamos trazer para hoje, que é exatamente a questão das lutas de classe, da política, e para isso nós vamos estar nesse programa das repúblicas e insurgências, tentando compreender as lutas do passado do Brasil durante a República para compreender o presente e projetar o futuro. Assim, nós entendemos que a questão das lutas de classe é fundamental nesse momento histórico do Brasil. E para isso nós vamos estar hoje nesse programa tentando avaliar, aprofundar essa questão, porque nós estamos diante de um governo que explora diariamente a classe trabalhadora, debocha das pessoas, retira direitos, quer dizer, é um desafio permanente. Então, essa questão da luta de classes está mais do que nunca na pauta do Brasil. E precisamos compreender isso e aprofundar. Para isso, Francisco, passo a palavra a você para apresentar o nosso convidado de hoje, para tratar da República e as insurgências do Brasil. É um maior prazer que nós temos aqui o professor Lincoln Pena. Lincoln é um dos professores mais conhecidos, mais reconhecidos da historiografia brasileira. É um especialista em História da República, fez sua formação na Universidade de Toulouse, na França, um centro que tem, por sinal, uma unidade especializada em estudos ibéricos, uma tradicional Universidade de Estudos Hispânicos Ibéricos na França. Ele estudou muito particularmente o florianismo, esse fenômeno que poderia ter criado uma república desde o início, não uma república de plantadores e de agraristas, mas uma república verdadeiramente republicana do Brasil. Estudou profundamente o tenentismo e o papel dos militares no Brasil, é um dos maiores especialistas sobre militares no Brasil, publica desde longo tempo sobre a questão da República, a relação com os militares e o papel dos grupos médios, das classes médias na República, e traz para a gente, ele está com 2 grandes livros novos aí, sobre esses livros que ele vai falar para a gente, e para começar isso, eu trago o Lincoln para fazer a sua saudação inicial aqui para os nossos internautas. Bem-vindo, Lincoln. Muito obrigado, Chico, Carlos e Jorge Folema, nossos amigos que tiveram essa gentileza de me convidar para participar dessa atividade semanal, todas as sextas-feiras. Eu parabenizo o Sindicato dos Engenheiros por essa iniciativa, porque no momento atual é muito importante que a gente converse com as pessoas, converse para refletir sobre os problemas, os desafios diante de uma realidade sobre a qual nós temos não dúvidas, mas algumas certezas de que não é positivamente o caminho para o povo brasileiro. Essa é a certeza que hoje nós podemos afirmar que é nossa, independente das filiações políticas, filosóficas, partidárias, porque o que nós defendemos hoje nada mais é do que a tradição civilizatória da política, que está sendo atropelada de uma maneira perversa, truculenta, por um grupo que, infelizmente, ascendeu à presidência da República. Então, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito, apesar dessa conjuntura adversa, em poder participar dessa troca de ideias com todos vocês.
Ô, Lincoln, nós aqui... Eu esqueci, perdão, Jorge, eu esqueci de dizer que o Lincoln, né, fez toda a sua docência, longa docência, na UFRJ. Não só na UFRJ, mas teve um papel fundamental de formar gerações na UFRJ. Isso aí, Francisco. Obrigado. Lincoln, nós aqui agradecemos você estar conosco aqui. E temos certeza que você, sim, vai nos ajudar muito a compreender esses problemas, né, eu diria, essas contradições que ficam cada vez mais evidentes diante de um governo perverso, como você falou. O título do programa de hoje, para os nossos internautas e telespectadores terem noção, ele sai exatamente, o título do programa de hoje sai de um livro do Lincoln. Né? O Lincoln publicou um livro em 2018, se eu não me engano. 16, Lincoln. Repúblicas e Insurgências. Lutas de classes na cidade e no campo. Esse livro, né, é um livro muito importante, porque a classe dominante brasileira procura apagar, na verdade, né, que há resistência nesse país. E Lincoln tem um ponto central, né, de Domênico Losurdo. Lincoln, o que levou você a escrever esse livro? Fala para a gente aí, né, qual a sua motivação para essa obra tão importante? Bem, eu vou começar lá atrás, bem atrás mesmo, lá em meados do século passado. Desculpe estar remontando tanto tempo, é porque a motivação inicial e primeira esteve, e há pouco o Chico Carlos fez menção à Universidade de Toulouse, esteve quando, no final dos anos 60, eu tive a oportunidade, através de uma bolsa do governo francês, na época, o de Gaulle incentivava muito o contato e a parceria com o país do chamado Terceiro Mundo, África, Ásia e América Latina. Então, ele distribuía bolsas para pós-graduação, principalmente, para pessoas ligadas a diversos campos da pesquisa, etc. E eu tive o prazer e a felicidade de encontrar o professor Jacques Godechaux, que era o meu orientador e o doyen da Universidade de Toulouse. Era da unidade. Da unidade. Era uma espécie de decano, né? Doyen. Foi meu professor também. Foi também, né? Ele é de uma filiação, de uma tradição filosófica e política muito ligada ao grande patrono do socialismo francês, né? O Jean Jaurès, que também era de Toulouse. E quando eu cheguei lá, vindo diretamente da prisão do 1º Distrito Naval, isso eu saí de lá exatamente porque o governo francês exigiu que eu fosse libertado para usufruir a bolsa, e nesse momento ele passaria a ser também reconhecido como cidadão francês. Você foi preso em que ano? Foi em 69. Foi exatamente o ano de 69. Foi logo depois do AI-5. O AI-5 é 13 de dezembro de 68, e eu fui preso no início de maio de 69, e só pude sair de lá depois, em julho desse mesmo ano, para ir iniciar o semestre, né? O ano letivo, que na Europa começa sempre em setembro, outubro, por aí. E ele foi muito receptivo, mas não só receptivo do ponto de vista acadêmico, formal, etc., mas foi muito solidário em função dos acontecimentos que, evidentemente, ele acompanhava da ditadura no Brasil, do incremento da repressão e tudo mais. Então, nós conversávamos muito. E não só para mim, mas para todos os seus alunos, ele dizia sempre uma frase: olha, o historiador é, antes de tudo, um escritor. Vocês devem escrever sempre, entendeu? Independente das pesquisas em arquivos, em documentos, etc., é necessário desenvolver notas, observações,
se possível, criar uma agenda permanente de observações que sirvam exatamente para que vocês possam, quem sabe, desenvolver algumas hipóteses de trabalho. Então, essa volúpia de escrita, né, que acontece de tempos em tempos comigo, tem muito a ver com esse estímulo à escrita. É claro que, no meu caso especificamente, tem também, e ele incentivava também por essa razão, porque eu precisava desenvolver trabalhos, escrever teses, etc., e na língua francesa. Então, era preciso, naturalmente, ter um domínio mínimo do francês. Então, essa é a origem mais remota desses trabalhos todos que eu escrevi. Agora, no caso específico desse livro, República e Insurgência, ele surge como ideia no ano de 2013, exatamente em função daqueles eventos de julho de 2013, quando ocorreu uma verdadeira catarse coletiva em que as diversas manifestações plurais, porque ali você tinha todo tipo de demanda, você tinha gente contra a política e os políticos, contra a Constituição, por incrível que pareça, mas tinha também manifestações a favor da educação, em defesa da educação, da universidade pública e gratuita, né? Da ampliação da democracia. Né? Portanto, pela primeira vez eu assisti uma manifestação difusa, diversa, né? Ao contrário das manifestações como Direta Já, por exemplo, a luta pela anistia, né? E sem falar, naturalmente, de todos os movimentos sindicais que se desenvolveram na defesa do retorno das liberdades democráticas. Dessa vez, não. Foi um movimento muito diversificado. E isso daí, a melhor palavra, o melhor vocábulo para caracterizar tudo isso é a insurgência, porque a insurgência vai desde o golpe de Estado até a Revolução. Tudo isso é insurgência. Se eu fosse caracterizar como república e revoltas ou república e insurreições, eu cairia no preciosismo conceitual. Eu teria que primeiro conceituar o que eu achava, qual era o meu conceito de revolta, de insurreição, de motim, etc. Então, insurgência é uma atitude contrária a um tipo de ordem. Né? Portanto, pode ser até contrária à democracia. Há insurgências hoje em apoio ao governo do capitão Bolsonaro. Há até manifestações em defesa desse governo, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Constituição que vigora, a Constituição de 1988. Então, me pareceu que esse tema abarcaria esse conjunto de manifestações. Por isso é que eu começo com o golpe da República, que é uma insurgência que foi capitaneada, em grande parte, pelos militares, embora tivesse uma adesão razoável em determinados setores da sociedade, mas não era positivamente um ideário dominante, hegemônico na época. Era muito mais fácil você encontrar monarquistas, como, de certa forma, até hoje você encontra com mais facilidade monarquistas do que republicanos. A República não chegou a ser internalizada na cidadania brasileira. Lincoln, a República não é popular, não foi popular no Brasil? Não chegou a ser popular, infelizmente, né? Salvo determinados
grupos sociais, e aí, no caso, a escola militar, por exemplo, era plenamente quase republicana. Você tinha segmentos da sociedade que abraçaram a República. Não, os profissionais liberais, você tinha muitos jornalistas, não? José do Patrocínio, por exemplo, era um republicano, embora ele tivesse também muitas críticas em relação à República. Mas alguns intelectuais, como Silvio Romero, por exemplo, Euclides da Cunha, eram todos republicanos, mas não conseguiam traduzir a cultura política dominante, que ainda era marcadamente monarquista, ou pelo menos não republicana. Né? Pelo menos não republicana. Então, eu incluo nesse livro, a partir da República, essa primeira insurgência republicana. E aí eu faço um apanhado muito sumário. Claro que não incluo todas as manifestações de insurgência, poderia ter feito uma espécie de inventário mais preciso de todas elas, mas pelo menos eu destaco as mais conhecidas, como é o caso da Revolta da Chibata, por exemplo, no ano de 1910, que é um termo que, aliás, foi consagrado pelos estudos de Edmar Morel, né, e que acabou sendo também adotado como denominação mais frequente sobre esse acontecimento liderado por João Cândido. Né? Depois eu falo do ciclo tenentista da década de 20, né, que é uma insurgência, e aí é toda uma discussão se é um movimento mais, digamos assim, de revolta contra determinadas práticas de políticos isoladamente, ou se já era um embrião de um movimento revolucionário. Isso é toda uma discussão que pode ser plenamente desenvolvida. O fato é que a década de 20 foi uma década muito agitada. Lincoln, e esses movimentos como Canudos e Contestado, essas feridas imensas de lutas sociais, elas são parte dessas insurgências, são lutas de revolução popular, como elas entram aí? Sem dúvida. Canudos, por exemplo, é uma insurgência contra, inclusive, um dos primeiros atos da República de criar impostos, taxar a população, o comércio, etc., coisa que revoltou uma boa parte daqueles sertanejos, né? e que foi uma insurgência que acabou transformando os militares em representantes de uma ordem cruel. Né? Isso está, não dessa forma, mas está mais do que estampado em Os Sertões, de Euclides da Cunha. Né? Quer dizer, ele foi para cobrir esse evento, mais ou menos convencido que se tratava de um movimento contrário à República, de restabelecimento, né? De restauração monárquico, e depois ele se deu conta de que era uma luta de pessoas humildes, sacrificadas, e que resistiam à opressão que, de certa forma, se abateu sobre esse povoado. Né? Então, está mais do que configurado o caráter de um movimento de resistência, portanto, de uma insurgência. Né? E o Exército ficou ao lado das elites. E o Exército, pois por conta exatamente de um... Porque aí você tem que compreender o seguinte, havia, naquela geração militar, uma forte componente anti-oligárquica.
Quer dizer, a desconfiança de que aqueles políticos, aqueles cartolas, aqueles políticos tradicionais, eles jamais iriam incorporar a República, né, inteiramente. Então, era preciso agir duramente contra essa classe política, né, como se tornou conhecida essa denominação. Então, eles vão cumprir ordens e as várias investidas contra Canudos, que resultaram, inclusive, na morte do coronel Moreira César, né, que era um florianista, um homem que havia tido uma participação importante em Santa Catarina, né, em Desterro, né, que depois se tornou Florianópolis, a capital do estado, e que acabou sendo vítima da luta de resistência do sertanejo. Então, os militares eles tentaram cumprir o papel, convencidos de que o processo de consolidação da República passava ao largo das questões legais e formais. Quer dizer, baixou ali a convicção de que, mais do que a legalidade constitucional, se impunha a legitimidade da República. Quer dizer, a República, enquanto regime, era superior a qualquer convenção legal, como foi a primeira Constituição de 1891, né, de fevereiro de 91, que foi uma Constituição que foi ganha exatamente pelo mandonismo local, ao implantar um federalismo, um suposto federalismo, que acabou favorecendo a manutenção do controle político das oligarquias regionais, né? Quer dizer, aquela república unitária, que era o modelo francês, o modelo positivista, né? Essa república era a república que os militares gostariam de ser consagrada pela Constituinte, mas não acabou, mas acabou transformando-se numa república federalista. E isso daí provocou, naturalmente, uma série de embates, sobretudo, aí não é o caso de entrar nesse terreno, mas a queda de Deodoro e a ascensão de Floriano, por exemplo, foi um dos primeiros grandes problemas enfrentados pelos governantes militares, que tentaram domar a República e não conseguiram, salvo uma situação muito excepcional. Quem salvou, de certa maneira, a permanência de Floriano não foram nem os militares, foram os paulistas interessados na sucessão de 1894, que garantiria, com toda certeza, a vitória de um representante da oligarquia cafeeira paulista, dos fazendeiros paulistas. E Campos Salles foi o grande intérprete dessa corrente. Ele, por exemplo, admitiu que o que valia na Constituição não era o artigo 42, e impunha a convocação de uma nova eleição, uma vez não completado a metade do governo do eleito, que foi Deodoro. Uma eleição indireta. Isso. E Campos Salles vai alegar, mas isso daí só vale para as eleições em que o povo participe da escolha presidencial. Os constituintes, embora tendo a delegação do povo, não garantem a execução desse artigo. Isso parece a interpretação do Leônidas Pires Gonçalves. Do Leônidas Pires Gonçalves, exatamente. Então, o que vale é a Constituição, o que vale é o artigo 47, que é o artigo que fala exatamente da necessidade de eleição
que na época não se usava o termo direto, a eleição com sufrágio universal, com sufrágio do povo. E ela só vai acontecer em 94. Né? Então, de certa maneira, essa conjuntura era, ao mesmo tempo que favorece a permanência dos militares no domínio da República, mas, ao mesmo tempo, essa República passa a ser fustigada e os militares não perdem o controle, não totalmente, mas do governo republicano. E esse episódio que vai acontecer com o atentado ao Prudente de Moraes, no Cais Faruques, na Praça 15, né, que foi, em parte, decorrente do retorno de tudo isso, do jacobinismo carioca, do florianismo e tal, do Manuel Vitorino, que era vice-presidente, que tinha também interesse em derrubar o Prudente de Moraes. O fato é que esse episódio fez com que o Exército saísse da cena política durante mais de 10 anos. Só voltam em 1910, mesmo assim, formalmente, com a candidatura frustrada em termos de programa, de execução do programa, né, anti-oligárquico do Hermes da Fonseca. E elegeu-se, mas não cumpriu os compromissos programáticos. Lincoln, eu queria voltar à nossa República, né, e pegar o gancho aqui que a Anita Prestes nos devolveu nessa discussão. Né? Se a República foi um golpe, ela foi implantada, vieram outros pequenos golpes até a sua consolidação, mas a partir de 1930, e há essa grande discussão sobre a Revolução de 30, embora o tema e a nomenclatura estejam consolidados na historiografia brasileira como a Revolução de 30, a partir da Revolução, a chamada Revolução de 30, se deram transformações fantásticas na sociedade brasileira. Maria Eda Linhares dizia que era como se a República tivesse, de fato, sido proclamada em 1930, não em 1889. Né? A República, de fato, proclamada em 1930, não em 1989. E a República se transformou em alguma coisa muito popular nos anos 30, né? E a chamada Era Vargas, que não é uma coisa só, tem várias coisas dentro dessa Era Vargas, ela trouxe estruturas e transformações para o Brasil muito importantes. Tanto que Fernando Henrique Cardoso tentou acabar com a Era Vargas, depois vários outros tentaram acabar, e parece que a demolição da Era Vargas está se dando agora que está se desmontando essa Era Vargas e está tendo uma grande resistência. A última foi praticamente ontem, quando se resistiu à tentativa de desmontar o SUS, né? Como foi se dado nesse sentido. Então, na verdade, aquilo que a gente chama de republicano são essas estruturas que foram montadas sucessivamente a partir de 1930. É isso que a gente chama de república, e, nesse sentido, a república é defendida, ela é popular. É isso que a gente está pensando? Você colocou bem a questão de 30, porque se nós formos elencar os vários conceitos presentes na historiografia, em sua grande maioria há uma presença muito forte dessa conceituação de 30 como revolução. São raros que falam em golpe, o termo movimento é um termo que não diz grande coisa, e há um conceito da revolução assumida, que é um conceito interessante do
do Alberto Guerreiro Ramos, né, que, de certa maneira, se aplica a 30. É quando ele diz que, num dado momento, as classes dominantes elas admitem que a modernização e a modernidade é algo que é impossível de ser travado. Então, ela se assume como condutora desse processo. Né? De certa maneira, aquela política compensatória que vai agregar os setores populares que estavam à margem do processo histórico, político, etc. Né? E a social-democracia, por exemplo, foi, num dado momento do desenvolvimento capitalista, uma ferramenta importante para isso. Né? O que fez Vargas aqui foi isso. Ele vai incorporar à cidadania, embora essa cidadania ainda circunscrita ao mundo do trabalho, mas um contingente enorme de trabalhadores, muitos dos quais já tinham iniciado uma vida sindical, mas que não era reconhecida. Quer dizer, não foi Vargas quem criou os sindicatos. Ele legalizou todos os sindicatos e, naturalmente, acabou provocando ou estimulando, até por interesse de controle social, esses sindicatos que ficaram atrelados ao Ministério do Trabalho e Comércio. Né? Então, a revolução assumida, eu acho que é uma expressão feliz do Guerreiro Ramos. Né? E eu cito Guerreiro Ramos porque foi, talvez, a minha primeira grande escola política, o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era um órgão do MEC, né, que foi concebido no início do segundo governo Vargas, mas que só começou a funcionar com Juscelino Kubitschek. Né? Na verdade, ele foi oficialmente criado pelo Café Filho, naquele curto período de governo, mas só começou a funcionar de 56 em diante. E não é por acaso que, em 64, uma das primeiras medidas do golpe foi fechar o ISEB, ocupar o ISEB, logo no dia 31 de março. Né? Eu sou testemunha porque eu estava lá para recepcionar, não só eu, evidentemente, vários interessados ali na palestra do Di Cavalcante, que tinha sido escolhido, talvez tenha sido um dos últimos atos do João Goulart na presidência, tinha sido escolhido cônsul em Paris e Bruxelas. Na época, o consulado era representado nessas duas cidades pelo representante brasileiro. Né? Ele era, portanto, tinha sido recém-nomeado, parece que no dia finalzinho de março, e queria um contato com os intelectuais, jornalistas, estudantes, professores, enfim, todos aqueles que frequentavam essa casa da cultura, do conhecimento, da reflexão, né, que foi o ISEB. E o Guerreiro Ramos, assim como Álvaro Vera Pinto, que na época era o diretor-geral, inclusive, e quase todo o elenco de intelectuais do ISEB discutiam, o tema preferido era a Revolução Brasileira. Quer dizer, havia a sensação e a expectativa de que o Brasil ia, finalmente, se transformar e superar as suas estruturas obsoletas, arcaicas. Era o título do livro do Nelson Werneck Sodré. Perfeitamente. O Nelson era um dos mentores dessa coisa.
Anísio Teixeira, que também falava em revolução pela educação, a necessidade de uma mudança na cabeça das elites brasileiras, enfim, era um espaço importantíssimo. Então, o 30 realmente proporcionou isso a curto, médio e longo prazo. Quer dizer, não foi uma revolução que tenha modificado as relações de produção, evidentemente que não. Mas ela desbancou, em grande parte, não é, a Casa Grande, que até então dominava absolutamente o poder político brasileiro. Ela desbancou, mas não liquidou. Ela ainda está muito presente e a conciliação, a velha conciliação, de certa maneira, também não foi inteiramente exterminada. É uma pena que na transição democrática, quando se esgotou o regime militar e empresarial, né, e foi um processo que acabou dando, digamos assim, justificando aquela frase do general Ernesto Geisel, na transição lenta, gradual e segura, porque nós tivemos uma transição de pelo menos 10 anos, com a anistia, a primeira anistia de 79, de agosto de 79, depois a convocação da Constituinte em 87, quando é promulgada em 5 de outubro de 88 a nossa Constituição, e no ano seguinte a primeira eleição direta para presidente, 29 anos depois da última, que foi em 1960. Então foi uma transição lenta, monitorada em grande parte pelos militares, que conseguiram se safar do julgamento histórico, na medida em que essa herança, em grande parte terrível, das torturas, né, da repressão, teve em destacamentos militares e, naquela geração, um papel que foi decisivo. Jorge. Legal, Lincoln. Lincoln, eu queria trazer aí para você, né, você no livro trata aqui, tem uma sua experiência, né, de ir aos morros do Rio de Janeiro. Né? Por que eu estou colocando isso? Porque tentando, né, dentro desse programa, dessa análise, você a partir como historiador, e eu aqui também como cientista político, eu quero tentar trazer isso, quer dizer, essas lutas do passado, essas resistências populares nos dias de hoje. No seu livro, quando você fala da questão dos morros, e você coloca até com muita clareza, né, a própria, aquilo que o Gramsci também traz, né, da subalternidade, né, das diferenças que há também no ambiente, mas como que você, Nico, pode tratar para a gente hoje, né, nos dias atuais, essa resistência, né, da periferia? Eu estou assistindo muito nisso contigo, porque eu sinto que é uma necessidade hoje, né, nesse momento, diante do que nós estamos passando no Brasil. Você fez a narrativa agora, aí, inclusive, dos militares, dessa transição controlada, né, e hoje, de se tentar voltar ao passado da ditadura, né, de cada vez mais, né, tirar os direitos e massacrar exatamente esse povo trabalhador, retirando direitos. Né? Então, como que você vê isso, essa atuação, por exemplo, do Brizola, no Rio de Janeiro também, né, no governo de resistência popular, que se deu a partir de 82, durante plena ditadura? Só para concluir aquela parte anterior, eu estava falando que é pena que eu não concluí, que a gente não tenha alargado a democracia ou as liberdades democráticas que foram reconquistadas, né, a partir dessa década transacional que resultou nas primeiras eleições diretas, porque nós tivemos governos eleitos e populares para fazer avançar uma pauta que pudesse realmente implantar definitivamente aquela república que foi anunciada, né,
e Chico Carlos lembrou bem, Marieta, que foi anunciada em 1930, quando, quem sabe, a proclamação tenha se dado naquele momento, já que ela se frustrou durante toda aquela Primeira República, não é? Quem sabe a gente poderia dar um salto qualitativo, já que os compromissos assumidos eram nesse sentido. A Constituição de 88, inclusive o Jorge Folena sabe melhor do que qualquer um de nós, ela logo no início, ela fala que o poder emana do povo através dos seus representantes eleitos ou diretamente. Esse ou diretamente é uma abertura à possibilidade de iniciativas populares de criação de polos de resistência e de construção de um poder popular, que ainda não seja legalizado do ponto de vista institucional, mas que agregue, organize, incorpore diversas comunidades, inclusive essas comunidades que estão à margem do Estado, sem qualquer tipo de proteção, de serviços públicos. Né? Eu, quando me refiro a subindo os morros, é porque é uma experiência interessante, porque até lá, como você salientou muito bem, a luta de classe está presente. Porque eu me deparei, por exemplo, no Morro da Formiga, uma divisão entre os moradores de baixo e os moradores de cima do morro. Em geral, os barracos que ficavam a partir de um determinado patamar no morro eram barracos que foram construídos pelos moradores de baixo, que alugavam, exploravam esses barracos a populações mais empobrecidas ainda. Não é? Quer dizer, havia, portanto, esse tipo de estratificação, ainda que bem simplificada. Não é? E outra coisa, os membros da FAFERJ, que é a Federação dos Favelados, que já existia antes da Federação dos Moradores, da FAMERJ. A FAMERJ é uma consequência posterior. Né? Mas a FAFERJ, por exemplo, era constituída pelos moradores de baixo, aqueles moradores que tinham ainda ou emprego, carteira assinada, algum tipo de renda, né? A ponto de serem até proprietários dos barracos de cima. Então, essa evidência de que as lutas de caças elas atravessam todo o universo do mundo urbano, isso é, evidentemente, sem falar do campo. A gente está aqui aproveitando essa tua experiência imensa e sabedoria como historiador e esse teu conhecimento e essa tua militância fantástica, em face do que está acontecendo na América do Sul nesse momento. Né? Dois fatos muito importantes, a vitória na Bolívia, né? A vitória que confirma o processo político na Bolívia, embora tenha tido uma brutal interrupção, né? E a mudança no Chile, onde eu queria destacar dois pontos. Primeiro, o Chile dizendo para a gente que existem modos diferentes, pegando essa deixa que você falou sobre a questão da representação na Constituição brasileira. Existem formas diferentes de representação e de exercício de representação. Como o Chile está dizendo que deve ser eleita a nova Assembleia Constituinte, tá? Colocando em questão a forma tradicional da representação. E na Bolívia, onde eu próprio tive longo tempo, viva o Eric Rocha aí, onde que a gente fez nossos filmes, né? Onde essa vitória foi preparada e tem sido preparada há longo tempo, porque o processo eleitoral está baseado na cooperação e na organização das chamadas juntas vecinales,
Tá? Quer dizer, são organizações de base dos chamados vecinos, dos vizinhos, das comunidades, que vem desde uma tradição muito antiga na Bolívia, que foi recuperada e reorganizada. Não é o atomismo do voto que faz a vitória. Tem uma organização anterior ao voto, e que o Chile agora está fazendo a cobrança e reorganização. É um pouco sobre isso que eu gostaria que você falasse, Lincoln, a partir dessa perspicácia que você teve sobre a questão da representação. Bem, vamos começar com a Bolívia, que é bem representativo o que aconteceu na Bolívia. Vocês sabem que o movimento ao socialismo, o MAS, é um movimento que foi enraizado em todo o território boliviano, teve uma liderança impecável do Evo Morales, mas ele cometeu um erro tático ao querer insistir no quarto mandato. E você sabe que o MAS se dividiu naquela ocasião. Foi. Havia correntes que eram contrárias, afinal de contas, a revolução era uma revolução dos povos do Estado plurinacional da Bolívia. Portanto, ele deveria reconhecer a necessidade de uma diversidade de lideranças. Havia lideranças capazes de assumir esse protagonismo. Como provado agora. Pois é. Então, quando ele perde o plebiscito, porque houve um plebiscito, se era possível ou não a recondução, ele perdeu, e ele não insistiu na eleição, acabou sendo... Ele quer uma liderança realmente impressionante, mas foi muito fustigado pelos setores conservadores, e naturalmente isso ensejou toda uma série de articulações, inclusive com apoio internacional dos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Não é? Então, quando houve essa eleição em que o seu ex-ministro acaba sendo o candidato, eu não tinha, pessoalmente, nenhuma dúvida de que o candidato do MAS não só ganharia, como ganhou no primeiro turno. Porque é um movimento exitoso, vitorioso, porque foi um movimento que surgiu de baixo para cima. Isso. Conseguiu construir essa solidariedade, e o grande legado do Evo Morales foi realmente ter criado essa Constituição do Estado plurinacional da Bolívia, coisa que o Brasil já deveria ter feito há muito tempo, porque nós temos vários povos, não só povos indígenas, mas nós temos várias representações, né? Então, eu saúdo aqui a grande vitória do povo boliviano. Francisco, passa rápido o tempo, já temos aí mais de uma hora, passou rapidinho, Lincoln. Só queria fazer um comentário, Lincoln, antes da gente fazer esse encerramento, com relação a essa questão do Chile, da Constituição do Chile, né? Quer dizer, realmente, você falou, puniram militares durante o período de exceção, mas a Constituição se manteve de pé. Mas se manteve de pé exatamente pela crueldade do capitalismo, porque é uma Constituição da época da ditadura de Pinochet que preservou um estado de crueldade, né, social no Chile. E agora o Chile tem a oportunidade de criar um novo Estado, criar uma nova ordem. Por isso esse diálogo com você hoje aqui foi muito importante para nós, porque nós aqui no SOS Brasil Soberano acreditamos que só o socialismo poderá nos tirar dessa barbárie que nós estamos hoje no Brasil. Então, precisamos conscientizar as pessoas, por isso a importância de hoje escutá-lo, tentar definir bem o conceito de luta de classes, que você, para mim em particular, deixou muito claro, espero que para os nossos internautas, Francisco, tenha ficado muito claro também. Foi uma grande oportunidade, Lincoln, que você nos deu hoje aqui. E aí eu passo para você fazer as considerações finais aí. Infelizmente, Lincoln, passou rápido demais o tempo. Eu acho que vai ficar aqui 2 ou 3 horas
conversando com você e trocando ideias. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço. Aliás, você falou no livro, eu estava vendo aqui que a última palavra que encerra o livro é exatamente socialismo, né? Qualquer tipo de mudança que inclua, que incorpore os excluídos nesse mundo que caminha para uma transição na direção do socialismo. Porque não tem a menor dúvida que nós já iniciamos essa longa transição. Afinal de contas, do feudalismo ao capitalismo foram quantos séculos? Verdade. Né? Talvez uns 4 ou 5 séculos, dependendo aí da... É uma transição muito longa, mas os ganhos estão sendo registrados pouco a pouco. Né? Eu dei pouquíssimos exemplos aqui, mas a gente poderia realmente elencar uma série de outras iniciativas. Mas eu acho que iniciativas como a que vocês estão realizando é um elo dentro de uma cadeia de outras tantas iniciativas que estão prosperando nesse país, ainda aturdido pelo que aconteceu nas eleições de 2018, porque, positivamente, todos nós sofremos um grande golpe. Em 64, a minha geração, que acreditava que nós estávamos às portas da Revolução, sofremos aquele golpe terrível. Né? E agora que nós imaginávamos que estávamos caminhando, não a passos largos, mas, de certa forma, com alguma segurança para um caminho de prosperidade, pelo menos da democracia que a gente reconquistou, sofremos esse baque. Né? Mas a gente cai, mas se levanta. Né? E temos que manter a fé de que essa determinação pode realmente construir um futuro que a gente talvez não usufrua em plenitude, mas que os nossos herdeiros, filhos e netos, certamente irão desfrutar. Mais uma vez, obrigado ao Chico, ao Jorge, à Lídia Pena e ao Olímpio. Está faltando alguém, eu acho. Felipe Varanda. Isso. Felipe Varanda. Tá certo. Olha, obrigado a vocês. Muito obrigado. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Rio de Janeiro. Francisco, antes de terminar, queria dizer o seguinte, Lincoln, o seu livro, o título do seu livro, né, Repúblicas e Insurgências, é mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui, né? Construir efetivamente uma sociedade que seja clara, transparente, igualitária, e o que nós tentamos fazer na medida do possível é resistir, é se insurgir contra esse estado de perversidade que tem no Brasil. O momento é de muita luta, Lincoln, mas também muita luta, muita resistência, e como você colocou agora, né, temos esperança que em muito breve vamos recuperar esse poder, mas efetivamente dentro de uma soberania popular. E sendo construído esse país de baixo para cima, como foi a tua explicação hoje aqui para os nossos internautas. Francisco, Lincoln, nossos telespectadores. Só mais um... Claro, fica à vontade. Só mais uma lembrança que é oportuna para tudo isso que você está dizendo aí. E é também uma homenagem a um aniversariante desse mês de outubro, que é o nosso saudoso Darcy Ribeiro. Opa! Que dizia que a humanidade, como antropólogo que era, que a humanidade está dividida em 2 tribos, a dos resignados e a dos indignados. Felizmente, todos nós estamos na tribo dos indignados, dos insurgentes e dos resistentes. Parabéns por toda a iniciativa que vocês tiveram e vamos fomentar isso. Parabéns aos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro que possibilita esse programa. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram e os convidamos para, na próxima semana, no mesmo horário, nos encontrarmos para um novo debate. Até lá, um abraço para todos.